Muito obrigado. Eu não sei o nome dela. Kátia, obrigado, Kátia. Essa música eu gosto muito. Ela traz uma mensagem muito linda pra gente. Temos lugares aqui à frente ainda. É bem verdade que às vezes o pastor acerta, né? Pastor italiano, vai falar com as mãos aqui, mas eu vou tentar ficar longe aqui para não poder acertar. É bom ver você, bom ver amigos, amigas de muito tempo. Amigos de muito tempo é melhor do que velhos amigos, né? Então. E hoje tivemos um dia muito agradável, conhecendo aí os bastiões da reforma. Né? Eu fiz, no último curso, o doutorado fiz numa escola que era bem calvinista. Bem calvinista. Mas como é a área de missão urbana, isso não envolve doutrina, então é bem interessante. E Calvino tem um viés bastante interessante nessa questão de missão urbana, é bem interessante mesmo. Um dia gostoso com a Ieda e o Davi, tudo foi muito bom. Eu até ganhei um peru. Vou levar um peru daqui. Eu faço uma coleção de... Depois de uma certa idade, eu decidi fazer algumas coleções. E de dizer aquilo que eu gosto, para ficar marcado na vida dos meus filhos e das minhas netas, das minhas noras e dos meus amigos. Então, aqueles que são próximos a mim sabem que eu gosto de elefante. Não é por causa do meu tamanho, não tem nada a ver com isso. Não é? Mas assim, sabe que eu gosto, eu tenho uma coleção de uns 300 elefantes. E quando alguém me visita em casa, eu dou um elefante. É um símbolo de amizade. O elefante nunca deixa o outro da sua manada morrer sozinho. Elefantes não morrem sozinhos. E eu aprendi algumas lições em África muito lindas sobre elefante e fiquei apaixonado. Eu também digo que eu gosto da árvore chamada ipê amarelo, que é o símbolo do Brasil. E dá flores só 15 dias por ano. Mas é uma árvore lindíssima. Lá na clínica tem uma árvore com as folhas amarelas. Fomos lá tirar uma foto perto, parece, né? Mas são as folhas amarelas. Então tem várias coisas assim que eu acabo pontuando para que meus filhos, quando virem isso, depois que eu morrer, se lembrem de alguma coisa e das lições. E para cada coisa eu falo o que significa. Aí também fiz coleção de selos, de lápis. E comecei a fazer um presépio. A partir de poucas peças, hoje tem um presépio de 350 peças. E faço Belém, toda a cidade. É um presépio evangelístico. Eu convido meus vizinhos. E as duas últimas vezes que eu fiz na igreja. E convidei os vizinhos para verem. Então, e o presépio tem uma pegadinha. Não vou dizer aqui. Mas eu pergunto para as pessoas, eu gosto de apresentar o presépio e pergunto o que tem, o que você percebe nesse presépio. Então, quem quiser depois vai até lá para ver essa questão, né? Mas no vídeo eu falo isso também. E eu comecei a fazer essa coleção de presépio, os elementos, eu faço arte, faço um monte de coisa ali. E tem ipê amarelo também lá no presépio. E eu precisava comprar os burrinhos, os jumentinhos. E eu comecei a procurar e achei a Slash, assim que fala. Você entra em qualquer loja de criança, você tem lá um display da Slash com animais perfeitos. Eu comprei os burrinhos de lá e eu percebi que eles tinham mais animais. E eu falei, vou fazer a Arca de Noé. E eu devo ter uns 500 animais da Slash. E eu ganhei um peru e eu só falei assim, eu não tenho. Ela falou, então eu vou lhe dar de presente. Pena que eu não estava numa loja de Porsche, né? Eu não tenho, eu vou lhe dar um de presente. Eu tenho que ser mais assim, tem que prestar mais atenção. Mas brincadeira, mas eu gostei muito, tá lá, vai pra... Não tinha peru, possivelmente também não tinha cachorro e não tinha gato nas casas dos judeus. Eles eram muito limpos, muito asseados, não tinham esses animais. Alguns acham que não tinha nem galinhas. E a questão do galo que cantou é uma outra coisa, tem até uma teoria sobre isso, mas não importa. Mas agradeço, é tudo para dizer que agradeço aí. O dia foi muito, muito gostoso. Ontem nós vimos uma coisa muito interessante. Então, bem-vindos a todos, né? Claro. Mas ontem nós vimos que conforme a ideia que você tem de uma pessoa, você se relaciona com ela assim. Certo?
Então a ideia que eu tenho de Jesus é a ideia com a qual eu vou me relacionar com ele. Se é medo, se Deus é um Papai Noel que vive só dando balinha e acenando, então eu vou me relacionar com ele assim. Se ele é alguém duro, severo, que fica anotando tudo que eu faço, como minha mãe dizia, né, Deus vê tudo, e abria 1,5 metro de olhos assim pra gente, eu vou me relacionar com ele assim. E as pessoas também são assim. E eu queria buscar um outro verso e buscar o início do ministério de Jesus. Porque aqui esse outro verso é o 27, é o 23 de Provérbios, verso 7. 23 de Provérbios, verso 7. Achou aí? 23, Provérbios, verso 7. Quero pegar só a primeira parte do verso. Achou? Vamos lá. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Aqui tem uma outra pegada. A de ontem foi a maneira como eu me relaciono com uma pessoa, é a maneira como eu vejo essa pessoa. Certo? Há pessoas que são assim, bom, puxa, esse aqui é um gerente de banco, pode me arrumar um emprego e eu trato bem. Né? Ou, você não pode me dar nada, então eu trato mal. A maneira como eu imagino essa pessoa, eu vou me relacionar com ela. Mas tem um outro aspecto na vida, é comigo mesmo. A medida ou a maneira que eu me vejo, eu sou. Assim como eu penso no meu coração, assim eu sou. E ninguém vai ser maior do que aquilo que ele pensa sobre si mesmo. Ninguém. Então, o único fator de limitação, presta bem atenção nessa frase. O único fator de limitação de um ser humano é aquele que ele faz de si próprio. Aquele que ele faz de si próprio. É uma historinha muito interessante. É uma historinha que antigamente se escrevia com E, agora escreve com H. Tudo é H agora. Né? Mas é uma história, né? Claro, uma ilustração. De uma família de ovelhas, não. Estou esquecendo as palavras em português. De formigas. Bom, é um formigueiro grande. Eles tinham que colher brotos, os mais tenros de folhas, porque eles eram muito gostosos e deveriam guardar aquilo para o inverno. Então eles saíram procurando e acharam várias árvores, mas acharam uma árvore que tinha um broto maravilhoso ali em cima, e era só aquele, porque eles tinham levado todos. E ficou um pequenininho que cresceu. E eles olharam a folhazinha e disseram, vamos pegar aquele lá. E começaram a subir na árvore. Mas como eles já tinham pego muitas folhas daquela árvore, a árvore estava muito escorregadia. Então eles subiam e escorregavam. Eles subiam e escorregavam. E os que escorregavam começaram a formar uma fila. 2 filas. E as pessoas não, as formigas passavam pelo meio. E eles iam dizendo, não vai dar, nós já caímos de lá, nós já caímos, não vai dar. E a formiguinha tenta cair, ia para a fila. Até que veio uma formiguinha, toda feliz, tal, subindo. Tal. Não sei se ela já subiu, né? Mas feliz, tal. E todo mundo dizia assim, ei, você vai cair, não adianta. E ela fazia assim, né? Ia assim, sorrindo, ia sorrindo, não sei se ela sorri também. Mas e aí ia subir, começou a subir, não vai conseguir, você vai cair. E ela foi subindo, cortou, desceu. E passou, e todo mundo, mas como? Como é que isso aconteceu? Como é que você conseguiu? Nossa, ninguém conseguiu. E ela assim, eu não estou escutando, eu sou surda. Eu não escutei, não estou escutando o que vocês estão falando. Bom, ela era surda, não ouviu o não dá, e subiu. Nós somos os únicos que poderão limitar aquilo que nós podemos fazer. Não dá. Não importa o que os outros dizem. A gente tem que ser surdo. Tem que ser surdo. E mudo também às vezes. Mas tem que ser surdo. Porque é mais complicado. Mas tem que. É mais difícil, né? Mas a gente tem que ser surdo com algumas coisas negativas que falam da gente. E então, o texto está lá em Lucas, capítulo 3, que é um texto que é muito conhecido de todos nós.
É o batismo de Jesus. O sacerdote era separado. Deixa eu colocar aqui meu relógio aqui para. O sacerdote, ele era separado, ele era ungido com 30 anos. Ele era um levita, estava se preparando, com 30 anos, era escolhido ou não, permanecia como levita. Com 30 anos, era ungido. Jesus, aqui o verso 23, 3:23, diz, ora, tinha Jesus cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Aos 30 anos, ele acaba de sair do batismo. Jesus não foi separado por um grupo de sacerdotes para dizer assim, agora você é um sacerdote, parabéns, vamos ungí-lo. Tampouco Jesus foi separado por 3 rabinos, alguns falam 7, mas outros falam 3 rabinos, que o sabatinavam e no final diziam assim, você também agora é um rabino. Parabéns, e o certificado de rabino vai ser um rabino. O que aconteceu com Jesus foi a própria divindade estar envolvida. Estamos estudando na lição da Escola Sabatina sobre João Batista e tal, vai passar sobre isso aqui. Mas ele foi até o Jordão, onde João Batista estava batizando, e foi para ser batizado por ele. Tirando esses códigos da pomba e tal, que João Batista menciona, nós vamos ficar só no batismo. Quando Jesus entra na água, alguma coisa extraordinária aconteceu. E a Bíblia diz aqui, vamos ler. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abre. Primeira coisa, físico. Mas alguma coisa acontece extraordinária. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu dizendo, o quê? Tu és meu filho amado, em quem? Há versões que diz, tu és meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu estou contente. Então, a Trindade aparece aqui. O céu se abre, a pomba, Espírito Santo na forma de pomba, a presença do Espírito Santo, ele existe, não é? Vamos dizer que ele é um pensamento de Deus, que ele é uma pomba, mas na forma de pomba ele é um ser pessoal, como a Trindade toda é. São 3, não são 3 deuses, mas é uma divindade de 3 pessoas. Pensam igual, mas têm propósito diferente. E a coisa mais próxima que a gente tem para dizer da Trindade, da divindade, é o casal, marido e mulher. São diferentes, mas têm o mesmo propósito. Dá para trabalhar um pouco essa ideia. Mas o que eu quero focar aqui, se o que eu penso de mim mesmo é o fator que me limita ou não, a ideia que eu tenho de mim mesmo, ela é importante para mim, e a ideia que eu tenho de mim mesmo pode ser muito corroborada por alguém muito importante ou o mais importante da minha vida. Então vamos lá, pais e filhos. Para os filhos, os pais são as pessoas mais importantes. Os palavrões mais ofensivos, eles batem na mãe. Porque são os mais importantes. As crianças brigam. Meu pai é melhor, minha mãe é melhor. Meu pai ganha mais que o seu. Não, meu ganha mais que o seu. Ele é mais forte que o seu. Mas não, meu é mais forte. As crianças veem os pais e uma das primeiras lições que elas têm de Deus é olhando para os pais. Então a seguinte ideia, Deus deve ser igual aos meus pais. Essa é a ideia que elas têm desde pequenininho. Desde pequeno. Porque elas ouvem, pai, opa, é igual. É o maior, é o melhor, é o criador, fez isso, me ama, opa, deve ser igual aos meus pais. Só que essa relação, ela pode atrapalhar muito a vida da gente se eles são injustos, se eles são descrentes. É essa ideia que eu vou carregar de Deus na minha vida também. É a primeira ideia. Não é a primeira ideia. Aqui nós temos uma visão de Deus o Pai, porque para que a gente fosse salvo, a divindade teve que fazer um esquema. Para isso, Deus o Pai é que está coordenando tudo. O Espírito Santo está tocando os corações e Jesus vem, encarna e morre. Essa é a ideia.
vão reformar a casa. Então decide, marido e mulher, ele vai prover, né, vai ser o que vai coordenar, a esposa vai ter uma outra função e os filhos terão outra função em casa. Isso é uma questão de decidir. Para quê? Para que a construção, para que a reforma saia bem. O assunto mais importante da divindade é a salvação do ser humano. E para isso eles fizeram esse esquema hierárquico, que confunde a mente de alguns, achando que Jesus foi criado, ou é um Deus inferior. Mas ele era homem totalmente. Ele sofria como ser humano totalmente. Mas era divino totalmente. É como se ele agarrasse o paletó da humanidade e colocasse sobre a sua divindade. Nunca deixou de ser Deus. Nunca. Mas nunca usou isso para benefício próprio. Porque tinha um propósito. Ele tinha um caminho para ser seguido aqui na Terra. E como humano, ele precisava ouvir uma coisa do Pai. A pessoa mais importante que você tem, como falava dos pais, quando diz para você, você consegue. Sabe quando a gente vai chamar a atenção de um filho? Porque ele fez uma coisa muito feia. E você consegue separar a atitude da pessoa? Quando você vai chamar a atenção de um filho, vamos dizer, ou da esposa, do esposo, você pode fazer isso. E você consegue separar a atitude da pessoa que você conhece. Isso é uma coisa muito positiva. E senão diz assim, você sempre é assim. Você faz coisas erradas, é incrível. Quando é que você vai aprender? Isso é negativo. Mas quando você diz assim, a sua atitude não foi boa. E eu sei que você pode fazer melhor. Você não é assim e não precisa ser assim. O que você está fazendo? Você não está tirando peso. A atitude foi errada. Então vamos trabalhar na atitude. Então a gente dá um castigo para a pessoa e não para a atitude. É meio confuso isso, né? Não é? A gente pune a pessoa pela atitude. Não, mas está certo, tem que fazer isso. Mas às vezes a gente vai estar reforçando o negativo. Isso não quer dizer passar a mão. Ah, imagina, que é isso, você é maravilhoso, não, mas a sua atitude foi errada. Você bateu no coleguinha na escola, isso a gente não faz. Mas ele me deu um chute. Há outras formas da gente resolver isso. Porque se a gente vai para a lei de talião, né? Deu um soco, toma um soco. Meu pai dizia isso. Se chegar em casa chorando, vai apanhar aqui. Se brigar na rua e chegar em casa chorando, eu bato em você. E ele batia mesmo. Meu pai dava cabeçada, soco. Por isso que eu fui tirar uma foto lá daquele canhão que tem um nó contra a violência. Mas isso não é educar. Educar não é dizer assim, tá errado, não faz mais isso, você. Não, separar. E quando você usar a palavra nunca e sempre, cuidado. Que elas podem ser lindamente positivas, mas podem ser terrivelmente negativas. Você nunca faz assim. Poxa, nunca. E às vezes está vivendo com a pessoa 20, 30 anos, você nunca arrumou a cama. Ah, deve ter arrumado a cama pelo menos 2, 3 vezes no início do casamento. Essa é a minha tarefa, arrumar a cama é minha tarefa. Sabe quando dizer, você nunca me ajuda? Já ouviu isso? Você nunca me ajuda. Puxa, você está falando de algumas vezes. Talvez até muito, mas algumas vezes. A pessoa não é nunca e nem sempre. Entende? Não é. Até o ladrão dá flores para a mãe dele no Dia das Mães. Não é? Pode até ser roubadas, mas ele dá. Não, você entende isso? Para Jesus ouvir, tu és meu filho amado em quem eu me alegro, foi positivo? Foi bom? Foi, claro. Ele era humano também. Ele sofria. Ele sofria. Quando ele olhava para aqueles fariseus, ele sofria muito. Ele não se alegrava em dar uma dura nos fariseus. Ele não se alegrava com isso, ele sofria. Porque eles não entendiam. O fariseu achava que Deus devia para eles, porque eles eram tão bons. O fariseu achava que o publicano devia ser queimado, que o samaritano devia ser moído. Isso doía em Jesus, claro.
Porque ele queria que o fariseu não sentisse isso. Jesus atendeu um fariseu de fariseus, que foi Nicodemo. Vamos falar depois sobre ele. Ele atendeu com educação, mas foi firme. Vamos corrigir aqui. Por quê? Jesus não queria que ele pensasse da forma errada. Agora, foi importante para Jesus ouvir: tu és meu filho amado. Não importa o que você faça, eu continuarei amando você. Já ouviu histórias de meninas que engravidam e os pais põem na rua? Eu já enfrentei alguns casos desses nos distritos onde trabalhei. E eu tentava falar com os pais, especialmente o pai. Uma vez eu disse assim: sabe qual é o seu problema? Você tem vergonha de você, não dela. Você tem vergonha do que os outros vão dizer de você. E você acha justo isso? Colocar ela na rua por sua causa? Aí baixou a cabeça. Começou a chorar, e é essa hora que a gente abraça. Pá, vamos seguir em frente. Ela precisa agora de vocês. Mas não vai... Agora ela está grávida. Vamos resolver a gravidez. Que a natureza já resolve por si mesma. Então agora é isso. O casamento, vai ficar junto, vai parar de estudar. Isso daí vem depois. Um passo de cada vez. Se você fizer isso, é a história que a gente estava contando, né? Essa questão de no inverno, nos lugares mais ermos, você ter uma tina cheia de água e tomar banho era uma coisa semestral, anual, mensal, trimestral. E quando chegava a vez do tomar banho, isso na América, tem lá a vilazinha em Battle Creek lá que mostra lá as tinas, camada saindo lá. Mas aí toma primeiro o marido, depois a esposa. Marido sujo, esposa. O filho mais velho, e daí o bebê por último. Havia uma incidência de morte infantil muito grande. E aí veio o ditado: não jogue a água da bacia suja junto com o neném. Porque tá tudo junto. Na cor ele não tá atrapalhado. Você nunca vai jogar a água junto com o neném é muito mais importante. Mesmo que você tenha feito uma coisa horrível, né? Lavado na água suja. Então, como é importante a gente ouvir da pessoa mais importante que nós podemos, sim, acertar as coisas erradas. Ou que nós somos importantes. A gente deveria usar sempre, nunca assim: você sempre me surpreende. Você sempre tem alguma coisinha para... né, uma coisinha para me surpreender. Olha, você nunca sairá do meu coração. Faça o que fizer. Nunca. E Deus diz assim: tu és meu filho amado que me comprazo, eu amo você para sempre. Eu não quero que você me ame, Deus. Não tem problema, eu continuo amando. Mas eu não acredito. Mas eu acredito em você. Não há o que o ser humano faça para Deus deixar de nos amar. Você sabia disso? Capite? É isso. E Jesus sai com essa daqui. João Batista ouviu, as pessoas ouviram. Tu és meu filho amado, que eu me alegro. Aí vem dizendo, ele tinha 30 anos quando isso aconteceu, ele foi ungido pela divindade. E aí tem um monte de nomes que aparece aqui, do 23 até o 38, que você pode usar para dar para os seus filhos, para sugerir vários nomes. Lucas faz a genealogia inversa de Mateus. Mateus começa do começo e vai para o final, até Jesus. Lucas começa do final e vai para o começo. Lucas fala da mãe, Maria. A genealogia é de Maria para dizer Davi. Davi está ali. E José, e Mateus usa de José, passa também por Davi. Embora não tenha participado da fecundação de Jesus. E aqui vem o último verso que diz assim, olha só, vai contando. Jesus tinha 30 anos, filho de José, Maria, que aqui ele é de Maria, e vai. Verso 38. Cainã, filho de Enos, filho de Sete, aí a gente já conhece, né? E este filho de Adão e filho de Deus. Aí, inspiradamente, Lucas coloca assim, Jesus de Deus.
Primeiro ele fala com Jesus e diz assim, tu és meu filho amado. Aí ele dá uma mensagem para todo mundo, diz assim, vocês são meus. E se vocês são meus, e eu disse para ele que ele é meu filho amado, eu digo para vocês também, vocês são meus filhos amados. Na autoestima, autoimagem, são coisas diferentes, mas na autoestima, como é importante saber o que a pessoa mais importante para nós pensa de nós. Às vezes minha esposa está assim, tá bem o cabelo? Ela saiu do espelho, tá bem o cabelo? Mas eu tenho que dizer alguma coisa. E às vezes eu digo assim, tá, mas você não viu? Não, é que eu não preciso ver. Vai ficar bem sempre. A pessoa mais importante, o que ela pensa de mim? E aqui Jesus ouve. Aí, olha só, capítulo 4. Aí, mais uns 7 minutinhos. Capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Não foi o Espírito que levou Jesus para o deserto. Tá? Agora vai lá, meu filho, vai ser tentado. Bom, vai, não foi isso. Ele acompanhou no deserto. Essa é uma expressão muito importante no original. Jesus foi, cheio do Espírito, claro, foi para o deserto, porque depois da unção, o sacerdote ficava alguns dias em reclusão, pensando na difícil tarefa dele como sacerdote. Não era uma coisa automática. Era uma coisa maravilhosa ser um sacerdote. Interceder pelo povo, tomar o lugar do Messias. Na intercessão, participar da morte do Messias. Era muito solene, então ele ia para pensar. Jesus também foi. E foi para o deserto, e ficou 40 dias, diz a Bíblia, sem comer. E no deserto o Espírito Santo está lá. Está passando algum deserto? Primeiro, não foi Jesus ou Deus que lhe enviou para o deserto. Mas ele vai com você no deserto. Eu tenho uma doença autoimune, não pega. Desde que você não me cumprimente. Mas eu descobri agora, não sei se foi por causa da vacina, não sei o que foi. Mas tem uma doença autoimune. E a médica falou assim, você vai morrer com ela, mas não vai morrer dela. Não é? Mas tá aqui. Foi Deus que me deu esse negócio para eu... Não foi Deus. Isso é o ser humano, é a vida do ser humano, é o pecado, é a vida que a gente leva. Não é? De repente você descobre que está com câncer. Não foi Deus que deu aquilo para você se converter, porque senão seria fácil, ele daria uma doença para todo mundo se converte e está tudo certo. Não é assim que funciona. Mas ele está conosco. Está no deserto? Ele vai junto. A companhia dele é certa e a pessoa mais importante do universo. E aqui no deserto, o que acontece? Eu não vou ler os textos agora, para ir um pouquinho mais rápido. Você conhece as 3 tentações. Primeira tentação. Olha como é que ele começa a primeira... Dá uma olhada na sua Bíblia. Como é que ele começa o diabo? Como é que ele começa a primeira tentação de Jesus? Se tu és. Deus dizendo, tu és, e o diabo dizendo, se tu és. É para pôr dúvida. A pessoa mais importante do universo não pensa assim de você, não. Se tu és, transforma... Quantas pedras? Diz aí. Transforma esta pedra... Quanto é esta pedra? Uma. Em pão. É só uma pedrinha. Não precisa ser mais do que uma pedra. Não precisa ser uma padaria inteira. Não precisa ser um saco de pão. Não precisa ser 12 cestos precisam ser 12 cestos de pães. Uma pedrinha. Só uma pedrinha, Jesus. Se tu és uma pedrinha, você faz. Você é. Eu sei que você é. Ele sabia que o diabo, a Bíblia diz que o diabo crê. Crê, mas não ama. Se tu és, foi a maior tentação. E o que está atrás dessa tentação? Use o seu poder. Você tem poder. Não é essa mensagem da motivação de hoje, dos motivadores de hoje? Você tem um cisne branco dentro de você. Conhece a história do cisne, né? Você tem um cisne branco dentro de você. É só você apontar para o lago
e saltar, que as suas asas vão abrir e você vai alcançar o infinito. Aí conta uma história engraçada, você sai feliz da vida e não muda nada na sua vida. E aí cai as penas, é isso aí. Você entende isso? Eu acredito que existe muita coisa extraordinária dentro de cada pessoa. Eu acredito isso. Acredito. Mas não é a sua força que vai fazer isso resplandecer. Surgir, ressurgir, eu vou surgir, eu vou ressurgir. Então, dentro de mim, nós vamos falar uma noite, talvez, dele. Paulo, o bem que eu quero fazer eu não faço. Ai, que coisa, eu faço o mal que eu não quero. Porque essa lei está dentro de mim. Paulo fala o contrário, diz que dentro de mim tem coisa horrível, tem uma coisa feia, que é o pecado. E é uma luta. Depois ele vai explicar a luta. Eu devo falar isso aí amanhã, talvez fale sobre isso. Mas é um assunto muito importante. Primeira tentação. Se tu és. O diabo não dá descanso. Passaram algumas semanas da voz de Deus dizendo tu és. Quando Deus diz tu és, quando Jesus vai diante da mulher lá descendo, a mulher que estava descendo lá da cidade de Naim, com o seu filho, viúva com o seu filho morto, ele diz assim, não chores. É assertivo, né? Aí demoraram uns, 2, 3 minutos, ele foi até o rapaz, pegou, levanta, tá aqui, mulher. Falei para não chorar? Então creia quando ele diz tu és. Vai lá, fulano, Beltrano, até Adão, e Adão, filho de Deus. Todos nós somos filhos amados de Deus. Segunda tentação. Está vendo aí, Jesus, todos esses reinos deste mundo? Todos os reinos. O que você veio buscar? O reino? Pois eu te dou. Só se ajoelhe. Uma pedrinha em pão. Só se ajoelhe, só se ajoelhar. E eu vou te dar tudo que você veio buscar, sem morte, sem nada. Não falou se tu és. Terceira tentação. Ele volta a falar se tu és de novo. Se tu és o filho de Deus, te atira daí de cima. Aos seus anjos darás ordem. Ele cita um verso bíblico, porque Jesus em todas as tentações citava um verso bíblico. Nem só de pão virá homem, não tentará o Senhor teu Deus. Essa foi a última, né? A segunda é isso daí. Bom. Adorarás, ao Senhor teu Deus adorarás. Obrigado. Eu sabia, eu queria ver se vocês estavam. Mas assim, a primeira, se tu és, usa o seu poder. Você pode. A segunda, não quer usar o seu poder tudo. Usa o meu. Eu tenho poder. Tenho poder de fazer você virar o que você quiser. Mas não é o que eu quero, é o que Deus tem para mim. E a terceira, se tu és o filho, te atira aí. Aí Jesus disse, não vai tentar o Senhor teu Deus. E a terceira tentação era, não quer usar o seu poder? Tá bom, eu compreendo. Não quer usar o meu? Use o de Deus. Use a Deus. Há vários lugares diz assim, eu determino isso. Às 3 horas da tarde o Espírito Santo vai estar aqui, vai curar todo mundo. O que eu sou? Eu sou o porteiro. Eu sou o zelador. Eu não sou o rei. Aleluia. Eu não sou, estava combinado, eu não sou o rei. Mas, você entende? Quem sou eu para determinar Deus? Usa o seu poder, usa o meu poder, usa o poder de Deus. Não é assim que a gente usa. Qual foi a última tentação que o diabo fez para Jesus? Lembra? Jesus na cruz. O que o povo começou a falar? Se tu és o Filho de Deus, desce, salva-te a ti mesmo e a nós também. Se tu és, até na cruz o diabo não deixou. Você pensa que ele vai deixar você? Não vai. Sim, não. Bandeja? Persistência é o seu nome. Incansável. Mas se eu sei quem eu sou, quem eu sou? Filho amado. Mas como eu faço Deus contente, eu faço tanta coisa errada, o diabo vai falar isso. Não. Eles sabem.
Então, uma frase que eu gosto muito. Deus me vê e me ama como eu sou. Desculpa. Deus me ama como eu sou, mas me vê como Ele gostaria que eu fosse. Capite? Deus me ama como eu sou. Ele sabe do que sou feito. Mas Ele me vê como Ele gostaria que eu fosse. E onde eu entro nisso? Eu tenho que deixar Deus ser Deus na minha vida. E se eu deixo Deus ser Deus na minha vida, eu sei quem eu sou. Filho amado, que precisa. Tem uma música que Regina Mota cantava. Sou ovelha que precisa de um pastor. É isso que a gente precisa. Precisa de um pastor. Quem é você? Filho amado, filha amada de Deus. Tem alegria. Deus tem alegria na sua vida. E Ele consegue enxergar coisas que você ainda nem passa pela sua cabeça. E Ele olha e diz assim, mas puxa, se a gente andasse um pouco mais junto, seria tão bom. Porque esse dom que eu dei para você vai ajudar muita gente. Você vai ajudar o seu esposo, vai ajudar a sua esposa, vai ajudar seus pais, vai ajudar seus filhos, seus amigos de trabalho. Ontem nós vimos o que eu penso de alguém é a maneira como eu vou me relacionar com aquela pessoa. Então tem que ter uma boa imagem de Jesus. Mateus 5, 1 e 2. Hoje nós vimos que o que eu penso de mim mesmo me limita ou abre completamente os horizontes. E a gente tem que ficar em cima de uma frase. Tu és meu filho amado. Deus é Deus. Faça o Deus na sua vida. Ore agora. Converse com Ele sobre isso. Depois nós vamos orar juntos. Deus de amor. Pai querido. Como é bom ouvir esse texto bíblico. Como é bom saber que mesmo diante de todas as tentações que a gente enfrenta, a tua palavra sempre poderá nos libertar. Há um texto para cada situação. Mas, Senhor, como é bom saber que o Senhor, sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, olha para mim e diz, tu és meu filho, tu és minha filha. Vocês são muito amados. E eu tenho muita alegria em buscar você onde você estiver. E eu quero estar com você no deserto. Eu quero acompanhá-lo diante das tentações de Satanás que vão colocar dúvidas na sua mente de que você é. Você é. Nada poderá tirar isso de você, a não ser que você queira. E hoje, Pai, nós queremos ser estes filhos amados. Fortalece a nossa fé. Que possamos saber o nosso valor olhando para a cruz do Calvário. Não foi um anjo muito bacana, forte, e morreu pela gente. Tampouco foi um profeta, nossa, poderoso na palavra. Foi o próprio Deus, Jesus. Quanto que a gente vale? Vale muito. Que possamos entender este amor e este valor na tua palavra, para que ele não seja mais o que deve ser, nem menos, mas seja o ponto. E em nome de Jesus, pedimos esta bênção sobre todas as famílias, as crianças estão aqui, os jovens, os adultos, aqueles que estão no deserto agora e que acham que estão sozinhos, aqueles que estão num deserto, mas sabem que o Senhor está junto. E é mais fácil passar assim. E aqueles que vão vislumbrar desertos na vida, porque assim, nesse mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci a palavra. E a palavra de Jesus, no nome de quem a gente agradece muito nesta noite. Amém. Amém.
Deus abençoe a todos e a todas.